Pessoas que vivem com HIV podem ou não doar órgãos? Bom, acho que todo mundo viu a polêmica que aconteceu lá no Rio de Janeiro com a clínica, né? Que é uma clínica credenciada pelo SUS, que ela organizava ali os exames para os órgãos que eram doados para transplantes. E daí, essa clínica era responsável por fazer todos os exames desses órgãos para ver se tinha HIV ou qualquer outra patologia que pudesse ser transmitido para as pessoas que iam receber esses órgãos, né? E aí aconteceu um erro onde 6 pessoas que receberam a doação desses órgãos contraíram o vírus HIV. E não se falava sobre outra coisa, né? A todo momento vinha uma notícia nova sobre esse assunto e as pessoas ficavam comentando e se perguntando, né? Será que pode ou será que não pode doar órgãos? Então eu resolvi vir aqui trazer um pouco de informação sobre isso, né? Oi, eu sou Dejaí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Muita gente veio me perguntar se poderia ou não doar os órgãos de uma pessoa que vive com HIV, já que, sendo indetectável, não transmite o vírus de nenhuma forma. E muita gente que vive com HIV se questiona sobre isso ainda, porque mulheres que vivem com HIV não podem amamentar os seus filhos, mesmo que esteja indetectável, né? É mesmo, é? Bom, aqui no Brasil, né? E também a gente sabe que não pode doar sangue. Eu mesmo, por exemplo, descobri que vivia com HIV quando eu fui doar sangue, né? Se não fosse isso, eu não sei como que eu teria descoberto e quando, em que estágio eu teria descoberto. Meu Deus. Mas, mesmo estando indetectável, há risco de transmissão do vírus HIV ao realizar um transplante de órgãos, tecidos ou sangue, né? Apesar dele estar indetectável e não transmitir por contato sexual, porque ele está inferior a 40 cópias de ml de sangue, que aí é considerado indetectável, mas na verdade o Ministério da Saúde mudou, né, essas normas aí e é considerado indetectável agora quando está inferior a 20 cópias. Porém, estando inferior a 40 cópias, também não vai estar transmitindo, já que sempre foi um parâmetro usado por anos e nunca houve transmissão com esses parâmetros. Foi só uma atualização. E aí muitas pessoas que vivem com HIV ainda se perguntam também e ficam até assustados, né? Porque no exame delas não vem mais como indetectável, e sim mostrando a quantidade de carga viral, já que está superior a 20, né? Porém, não precisa se preocupar, não precisa criar pânico, você não vai transmitir o vírus HIV, é só uma atualização que aconteceu ali. Muitos infectologistas consideram até indetectável quando está inferior a 200 cópias, então é uma coisa bem relativa. Esses parâmetros só servem para trazer mais segurança também para um todo, né, para a população geral. É claro. Mas por que aqui não vai poder doar os órgãos ou o sangue, enfim, e também porque aqui ainda não encontrou uma cura, que todo mundo me pergunta, né, muita gente comenta nos vídeos só perguntando sobre cura. Vamos lá falar um pouco sobre isso, né? Eu já vi um infectologista, inclusive o Doutor Maravilha, acho que eu vou botar até o vídeo dele aqui depois para passar, falando sobre esse caso do transplante de órgãos. Mas eu vi ele falando sobre a cura do HIV, né? Que é um pouco difícil, assim, alcançar, mas não é inalcançável, né? Ele diz que, tipo, há mais ou menos 30 anos a gente pode chegar aí nesse resultado. Por quê? O vírus HIV é um vírus autoimune, né? Apesar de ele ficar indetectável no nosso organismo, ele também pode se esconder no nosso corpo. Existem locais que eles chamam de santuários, que são locais onde ele se esconde literalmente. Locais que eles se ajolam. Locais que eles se alojam ali no nosso corpo e nem os antirretrovirais conseguem encontrar, nem os testes ali vão conseguir encontrar, porque o nosso corpo é enorme, né? Existem diversas células e ele acaba se escondendo ali. Recente, teve até uma pesquisa de uma proteína que poderia detectar esses vírus HIV que estão escondidos. Então, né, tem aí um avanço de pesquisa, porém, na ciência as coisas demoram muito para acontecer. A gente sabe disso porque precisa testar, precisa ter muitas etapas de pesquisas que levam anos. Então, mesmo estando indetectável, há esse risco por conta desses santuários aí, né, que o vírus HIV se esconde. Então, vai que ao doar um órgão, tem vírus HIV que estão escondidos ali em algum tecido daquele órgão que não foi detectado, né? E aí acaba transmitindo. Então, por isso que ainda não é permitido, né, essa doação de órgão, de tecido, sangue e também o aleitamento materno, porque apesar de estar indetectável, há risco de transmissão do HIV pelo leite materno, né? Mas você prestou bem atenção que eu falei que era no Brasil que não era permitido, né? Então guarde essa informação aí. Mas existe todo um motivo para que eles não autorizem, né, a amamentação de mães que vivem com HIV para os seus filhos, né? Porque teve todo um estudo, né? E 2 casos de transmissão do HIV de mãe para o seu bebê durante um período de aleitamento materno, quando as mães tinham uma carga viral indetectável, foram relatados pelo PROMISE, que é um estudo que foi feito para
ver o risco de transmissão, né? E para tentar reduzir a transmissão vertical, que é quando acontece de mãe para o filho, né? Seja no aleitamento materno ou seja também no momento do parto, caso a mãe não tenha uma boa adesão no tratamento e tudo mais, né? E o PROMIS é um grande estudo internacional sobre eficácia do tratamento antirretroviral na prevenção da transmissão vertical do HIV. E esses dois casos que acabou transmitindo o vírus HIV pelo aleitamento materno foi apresentado em um pôster na 22ª Conferência Internacional de AIDS, lá em Amsterdã, em junho de 2018. Os cientistas falam que há várias explicações para esses casos, né? Uma das possibilidades é que mesmo quando o vírus está indetectável no sangue, ele ainda pode ser transmitido pelo aleitamento materno através de vírus associados às células. Aquilo que eu comentei também, né? Que ele acaba se alojando e se escondendo em algumas células e alguns tecidos do nosso corpo que ainda não conseguem ser detectados. Eu tô passada, chocada. Teve um estudo aí sobre a proteína, né, que foi encontrada, que pode detectar esses vírus, mas ainda está sendo mais estudado. Acho que depois eu vou até trazer um vídeo sobre isso mais detalhado. Deixa aí nos comentários se você quer esse vídeo que aí eu faço. E aí os cientistas falam que o volume de leite materno consumido durante o período da amamentação e a quantidade de células potencialmente infectadas no leite materno significa que o risco de feres da transmissão sexual pode ser muito maior, apesar da carga viral estar indetectável no sangue, porque uma coisa é a carga viral estar indetectável no sangue, outra coisa é a carga viral estar indetectável no leite materno, que também é um fluido corporal e que só as mulheres podem produzir esse fluido corporal. Lembra que a gente sabe que o vírus HIV ele é transmitido através de fluidos corporais, seja ele o sangue ou de pessoas que não estejam indetectáveis, é claro, né? Mas as mulheres produzem o fluido corporal que é o aleitamento materno. E daí também tem células lá do vírus HIV. E o que é que acontece? Infelizmente, os tratamentos antirretrovirais não conseguem ter um 100% de eficácia ali no controle dessa carga viral do leite materno das mães, porque também é um fluido corporal. Mas vocês lembram que eu falei que no Brasil não era permitido? Então, outros países conseguiram essa permissão para que mães que vivem com HIV possam fazer ali o aleitamento materno Tá certo isso? para os seus filhos. Inclusive, tem um destaque assim, né, sobre esses países. Alguns países que aprovaram são países muito pobres que não têm também condição ali financeira para também dar uma boa condição alimentar para os seus filhos. Então, por isso também que eles tentaram fazer essa permissão aí, porque se as crianças estavam passando fome e não tinham condição de comprar alimento, uma forma de fazer essas crianças não sofrerem com fome era, no mínimo, autorizar o aleitamento materno ali daquelas mães que estão indetectáveis. Então, o requisito é esse: a mãe precisa estar indetectável, com carga viral inferior a 50 cópias, para poder ser permitido ali o aleitamento materno. Então, assim, aquilo que eu comentei também, né? Que o Ministério da Saúde aqui no Brasil mudou o indetectável para inferior a 20 cópias, mas lá fora, um parâmetro para indetectável que é permitido o aleitamento materno é inferior a 50 cópias. Sabia? Então isso é relativo, tá? Não precisa criar pânico quando o seu exame vier ali com 30, 40 cópias, tá? Os Estados Unidos mudaram as diretrizes e flexibilizaram ali a amamentação para mães que vivem com HIV, né? A Academia Americana de Pediatria acaba de fazer uma mudança considerável histórica, né, para as mães que vivem com HIV, né? Nas suas diretrizes, ao permitir a amamentação por mulheres que vivem com HIV, desde que elas tenham a carga viral indetectável, né? Aquilo que eu falei, inferior a 50 cópias de ml por sangue, né? Desde que elas estejam com carga viral indetectável de forma sustentada, ou seja, que mantenha essa carga viral indetectável e seguindo aquele parâmetro que eu falei, que é com carga viral inferior a 50 cópias por ml de sangue também. Mas no Brasil, o aleitamento materno ele continua contraindicado nesses casos, né? Mesmo que a pessoa esteja indetectável. E aí, segundo esse estudo, diz que no Brasil a única forma de tentar reduzir a transmissão vertical seria essa: proibir o aleitamento materno. Porém, o Ministério da Saúde até tem estudos, né, e projetos que foram feitos para tentar reduzir a transmissão vertical. E nos últimos anos eles conseguiram reduzir quase que 100% a transmissão vertical. Olha só, olha que legal. Olha lá, olha só, olha. É bem impossível e bem raro uma mãe que vive com HIV acabar gerando outro filho e que esse filho nasça com HIV. Hoje em dia, com os tratamentos e com todo o acompanhamento do SUS, é bem difícil que isso aconteça aqui no Brasil.
Porém, muitas mães que vivem com HIV passam por esse sofrimento ali, né? De querer amamentar o seu filho, de ter aquele sonho de dar o aleitamento materno pro bebê, porque vê todas as outras mães fazendo isso, né? Muita mãe tem esse sonho. E aí, infelizmente, é proibida ali e acaba tendo que tomar até uma medicação para poder secar o leite ali do peito dela, né? Meu Deus. Então, é uma medicação que ainda vai gerar um pouco de desconforto e tudo mais, né? Então, deve ser algo bem sofredor para essas mães, né? Porém, é uma forma que o nosso país ali tem para tentar reduzir o risco de transmissão. Espero que um dia também a gente consiga avançar ainda mais nisso e mudar também esses parâmetros, como os Estados Unidos e outros países conseguiram fazer. É claro. Inclusive, tem um movimento aqui no Nordeste de mulheres que vivem com HIV, acho que se chama Unidas, que elas até reivindicam esse direito do aleitamento materno, né? E elas questionam, se a gente está indetectável e não transmite por via sexual, por que a gente é proibida de dar o aleitamento materno para os nossos filhos? Então, conheçam também esse movimento de mulheres, que é muito interessante. Mas, segundo a recomendação norte-americana, a chance de transmissão quando a pessoa faz uma terapia antirretroviral e apresenta uma taxa inferior a 50 cópias por ml de sangue e é menor que 1%. Então, assim, o risco, de acordo com os estudos que foram feitos lá nos Estados Unidos, se uma mãe que vive com HIV está com a carga viral inferior a 50 cópias e mantém essa carga viral inferior a 50 cópias, o risco de transmitir o vírus HIV para o seu bebê através do aleitamento materno é inferior a 1%. Então, assim, é bem pouco, né? Porque a gente sabe que, através também do sexo oral, o risco de transmissão do HIV é bem baixo e a gente tem poucos casos registrados. Claro que muitos infectologistas, até amigos meus, dizem que algumas pessoas chegam lá dizendo que acabou contraindo o vírus HIV no sexo oral. Mas eles até sentem que a pessoa fica com vergonha de dizer que praticou sexo anal. Então, tem também toda essa questão das pessoas terem vergonha de falarem como que foi a relação delas e como que foi que aconteceu, porque a gente sabe também que tem muita gente que ainda tem muita insegurança em relação à sua sexualidade. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então eu tava em uma live discutindo com uma amiga minha infectologista, que inclusive tem uma playlist aqui só de lives que eu faço lá no Instagram com médicos e pessoas que também vivem com HIV, então dá uma conferida lá também. E a gente fala sobre isso, e ela até comentou, olha, eu sinto que algumas pessoas não são tão verdadeiras no momento ali do acolhimento, e acabam até dizendo que, eu nunca tive relações, né, nem até com outra pessoa do mesmo sexo, por exemplo. Ou diz que foi através de um sexo, ou falar que não teve penetração. Tem algumas pessoas que chegam relatando isso, mas na maioria das vezes ela não sente verdade. Ai, Monas. Então tá. Continuando aqui a história, né? Por isso, lá nos Estados Unidos, os especialistas optaram por autorizar as mães que vivem com HIV a fazer o aleitamento materno, né? Aquelas mães que desejam fazer o aleitamento materno podem sim fazer. Tipo assim, as mães que desejam fazer, elas podem fazer, entendeu? Caso estejam aí com a carga viral inferior a 50 cópias por ml de sangue. Então, eu achei um grande avanço. E lá nos Estados Unidos também é permitido a doação de órgãos. Aquele tema que eu comecei no começo do vídeo, né? Eu tô falando agora. Mas sim, lá nos Estados Unidos também é permitido a doação de órgãos de pessoas que vivem com HIV. E isso também é um avanço muito legal. E recentemente eles tiveram outra atualização nesse requisito, né? Que pessoas que vivem com HIV em vida poderem doar os seus órgãos também. Eu tô passada, chocada. Porque antigamente, lá nos Estados Unidos, era permitida a doação de órgãos de pessoas que vivem com HIV, mas só depois que elas haviam falecido. Ou seja, elas deixariam essa permissão para que quando elas falecerem, os órgãos delas fossem doados. Mas agora também é permitido em vida e teve uma mulher que foi a primeira mulher que doou um órgão viva com HIV. Né? Foi Olha lá, olha que bacana. Nina Martinez, de 35 anos, doou um rim para uma paciente que também vive com HIV. Antes, transplantes do tipo só eram realizados com pessoas pós-vida, né? Ou seja, pessoas que vivem com HIV após serem falecidos poderiam doar órgãos, mas agora também pessoas em vida podem doar órgãos. Eu não ouvi o que eu ouvi? Os cirurgiões do hospital lá em Baltimore, nos Estados Unidos, transplantaram um rim doado por ela para um paciente que também vive com HIV. Tanto Nina quanto o receptor que recebeu o órgão dela escolheu permanecer anônimo, né? A Nina quis botar a cara no sol, mas o receptor do órgão não. Ele não quis, ele quis ter anônimo, tá no direito dele ali, né? É claro. Mas eles passam bem, né? E pela primeira vez no ano, ele não vai precisar fazer hemodiálise, porque antes ele precisava fazer hemodiálise, né?
e agora não vai precisar fazer porque ele recebeu o rim novo da Nina. Então, incrível isso, né? Antes, deixar uma pessoa que vive com HIV com apenas um rim era considerado muito arriscado, porque a infecção e os medicamentos que controlam a carga viral do vírus HIV têm muita chance de desenvolver doenças renais, né? Tanto o vírus HIV quanto a medicação que a gente usa para controlar. Na verdade, qualquer tipo de medicação que é usada diariamente de forma contínua pode gerar danos ali aos nossos rins e outros órgãos. Por isso que a gente faz todo aquele exame de rotina, né, para poder observar como que está o nosso organismo, né? Mas um estudo que foi realizado em 2017 por pesquisadores mostra que tanto uma pessoa que vive com HIV quanto a pessoa que não vive com HIV viver com apenas um rim não é tão arriscado, entendeu? Então, tipo assim, tanto a pessoa que vive com HIV quanto não vive com HIV, o risco de desenvolver problemas renais é o mesmo, entendeu? Especialmente se aquela pessoa tem hábitos saudáveis na sua vida. Então, aquilo que eu falo, não adianta, tipo assim, eu não vivo com HIV, eu sou mais saudável. Nada a ver, meu irmão. Não, nada a ver, irmão. Se você não tem hábitos saudáveis, não tem como você querer se considerar uma pessoa saudável, entendeu? Se você não tem uma alimentação saudável, se você não pratica atividade física, se você também tem outros hábitos que não são saudáveis. Então, assim, pessoas que vivem com HIV, além de ir ao médico com frequência fazer exames para monitorar ali a sua saúde, elas também, na maioria das vezes, como eu, pelo menos eu, tenho hábitos saudáveis na minha vida. Então, por isso que eu sempre falo nos meus vídeos que é considerado sim que pessoas que vivem com HIV são até mais saudáveis do que quem não vive com HIV, porque quem vive com HIV está se cuidando periodicamente, né? Mas para finalizar o vídeo, eu vou deixar aqui uma frase do pesquisador que realizou todo esse estudo aí do transplante de órgãos com Nina, né? Ele fala que pessoas com HIV hoje não podem doar sangue, mas agora eles podem doar um rim. Disse o professor de cirurgia da Escola de Medicina da Universidade em Baltimore, que liderou a pesquisa onde realizou o transplante da Nina para o receptor, né? Há 30 anos foi considerado uma sentença de morte o vírus HIV, né? Mas hoje pessoas que vivem com HIV são tão saudáveis que também podem doar vida para outras pessoas. Lá nos Estados Unidos, né? É permitido essa doação e já foi realizado mais de 200 transplantes de pessoas que vivem com HIV para pessoas que vivem com HIV, porém pós-vida, né? E agora, pouco tempo atrás, foi aprovado também esse transplante em vida. Então é outro avanço, é outra coisa, entendeu? É outro mundo, é uma coisa incrível que a gente espera que todos os países consigam alcançar isso também, né? É claro. Porque imagina só, você vive com HIV e aí você sempre teve o sonho de doar os seus órgãos, mas aí você não vai poder doar mais os seus órgãos porque não é permitido no seu país. E tipo assim, o risco não é tão grande, entende? O risco é o mesmo. E você poderia doar os seus órgãos para outra pessoa que vive com HIV, caso ela esteja precisando, entende? Então seria algo muito legal. Eu espero que realmente outros países consigam no futuro essa aprovação aí também, né? Mas o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo que vai ajudar bastante. Eu tive um trabalho para fazer esse vídeo aqui porque a Luísa apagou, tive que acender de novo, então é um rolê. Deixa o like aí nesse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações aí para não perder os próximos vídeos aqui. E é isso. Um cheiro e até o próximo vídeo.